Êxodo 15, do 22 a 27, a palavra do Senhor diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sul, caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água, afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé, irmãos, para a oração. Vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos na tua presença, em adoração pública nesse momento da pregação. Queremos ouvir a voz do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a ouvir a tua voz por meio do instrumento humano falível. Que o Senhor nos dê olhar para Cristo, que o Senhor mesmo, por graça, venha falar ao nosso coração. Abençoa, ó Deus, dá a tua bênção ao ministério, à pregação. Venha o teu reino, ó Deus, sobre os corações, edifica a tua igreja, exorta o teu povo, instrui. Ó Deus, leva o teu povo ao arrependimento, naquelas práticas ou caminhos pecaminosos, que o Senhor possa ter misericórdia, santificar a tua igreja. Ó Deus, faz o teu povo mais santo, mais puro, mais semelhante a Cristo. Abençoa o teu povo, ó Pai. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, no sermão anterior, nós observamos a conexão entre salvação e adoração. É o que observamos no começo desse capítulo 15, vimos o cântico de Moisés. Na sequência, vimos também que o Senhor usou Miriam, também é profetisa, ambos instrumentos inspirados do Senhor, para dar ao povo adoração, no contexto imediato à salvação no Mar Vermelho, e logo após esta grande libertação e este cântico maravilhoso, nós temos aqui, irmãos, a primeira provação do povo de Israel após a travessia do mar. O Senhor salva o seu povo para adoração. E agora veremos aqui no final desse capítulo 15, para a santificação também. Para a adoração, para a santificação, é necessário, irmãos, que o povo redimido seja exercitado em provações. É necessário que Deus santifique o seu povo. E por isso é necessário que Deus, o próprio Deus, conduza o seu povo pelo caminho estreito, pelo caminho de provações, para que este povo seja aperfeiçoado, moldado à imagem de Cristo, para a glória de Deus. Desse modo, o Deus ao qual servimos não se revela apenas em grandes sinais externos, milagres. Sabemos que Deus
opera grandes maravilhas, não temos dúvidas disto, vemos nas Escrituras. Mas o Senhor, meus irmãos, ele se revela também nas coisas invisíveis. A obra do Espírito no coração, Deus opera internamente. O Senhor é um Deus que sara o seu povo, cura o seu povo, pelo processo de santificação. Ou seja, ser um povo salvo, adorar a Deus, não nos coloca numa posição que estamos imunes às provações. Pelo contrário, ser salvo pela graça, o Senhor nos salva, e o Senhor então nos conduz nesse caminho de santificação, esse discipulado à luz do Novo Testamento, seguir a Cristo, tomar a cruz, negar a nós mesmos, andar pela fé. Então Deus tira o povo do Egito, agora o povo precisa confiar em Deus, andar pela fé, depender de Deus. Desse modo, irmãos, há uma perspectiva de que o salvo não terá adversidades, não passará por lutas. Isso não tem base bíblica. É verdade que Deus está com o seu povo, é o guia do seu povo, o seu provedor, e o próprio Deus encaminha o seu povo num caminho em que será provado. A provação que observamos antes da travessia do mar foi um exército poderosíssimo, uma grande potência militar, era o Egito, e, de fato, aquela cena diante do Mar Vermelho foi uma provação para a fé do povo. E agora o povo é levado a uma situação em que um bem básico e essencial vai estar escasso, ou, aqui no caso, em falta. O povo vai caminhar 3 dias no deserto e não acha água. Esse item que é o mais essencial para a vida humana. E, finalmente, quando acham água, o texto diz que a água era amarga. Meus irmãos, nós precisamos considerar isso. O Senhor liberta um povo, mas o Senhor não apenas tira Israel do Egito, mas o Senhor quer tirar o Egito de dentro de Israel. O Senhor quer que o seu povo não seja um povo que anda pelas vistas, um povo que vive só o imediato, dependendo sempre só de uma visão, de uma perspectiva imediatista. O Senhor então quer santificar o seu povo, ensinar o seu povo, ou seja, o povo foi salvo, mas o povo precisa trilhar esse longo caminho e aprender, por meio desse caminho, a ser o povo de Deus, o povo da fé. Há muito a aprender após sair do Egito. Ser um povo submisso ao Senhor, obedecer à palavra de Deus, depender de Deus. Várias lições o povo irá aprender no deserto. É fato, irmãos, que não foi uma pequena provação. A provação que temos aqui, a falta de água, 3 dias é um tempo considerável, levando em conta que o povo está no deserto, um local árido, levando em conta, irmãos, que há então gado, animais, que há cargas, o povo está levando ali as suas tendas, as suas vestes, todos os seus utensílios estão sendo carregados, as suas crianças também é necessário conduzi-las. Então nós sabemos que não é pouca coisa ficar 3 dias andando num calor escaldante, sem água, há um perigo de desidratação, é um tempo considerável para estar sem água. Então nós temos, irmãos, aqui essa experiência dramática e então nós vemos que de fato foi uma grande prova, mas foi o Senhor que os levou por esse caminho. E o mesmo povo que cantou ao Senhor agora vai murmurar. E Deus, que é o homem de guerra que salva o seu povo dos egípcios, agora se revela em nosso texto como Deus que cura, que sara.
é o médico do seu povo, porque o seu povo precisa ser curado e principalmente o principal problema, é claro, a enfermidade é o pecado, é espiritual, a incredulidade, a murmuração. O povo de Deus precisa ser santificado. Meus irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema Cristo prova o coração dos salvos. Cristo prova o coração dos salvos. Em primeiro lugar, do verso 22 a 24, Cristo prova pela sede. O nosso texto diz que fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto. É Deus através de Moisés, o mediador, um tipo de Cristo, é o próprio Deus. E eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água, e chegaram a Mara, mas não puderam beber, porque eram águas amargas, e por isso deram esse nome àquele lugar. Moisés então leva o povo, mas, meus irmãos, entenda isso, é Deus quem conduz o seu povo. Não é por acaso, cada local em que o povo andou, assim como a nossa vida, cada circunstância em que você pode passar, ou passou, ou se encontra nesse momento, saiba, não há nada aleatório, não há acaso. Deus é quem guia soberanamente o seu povo. E Deus guia de um modo em que, segundo a sua vontade, há tempos de fartura, há tempos também de escassez. Deus quer que aprendamos a viver contentes em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo também nos ensina. E nós precisamos aprender a nos submeter a Deus, às circunstâncias que Deus nos envia, porque Deus quer formar um povo santo, não apenas um povo feliz de uma perspectiva terrena, satisfeito com os bens dessa terra. Deus quer que o seu povo valorize o Senhor por quem Ele é. E por isso Deus disciplina o seu povo. E aqui no nosso texto, no caso, Ele deixa o povo por um tempo sem esse bem essencial, a água, que é algo muito sério. 3 dias sem água para um povo numeroso, com crianças, animais, é muito desconfortável. Não apenas desconfortável, há um perigo de desidratação, de colapso mesmo, físico, pânico coletivo. Nós perdemos água pela respiração. Você, quando respira, perde água. O suor, pela urina, pelo uso constante do corpo, há uma necessidade constante de água. E por isso a ciência, a saúde já diz que é necessário água, e 3 dias sem água já é algo que pode prejudicar muito a saúde de alguns, há um certo limite. E então, irmãos, nós vemos que foi uma provação de fato. Lembre também do calor, de toda aquela carga, daquela situação. Talvez eles tivessem alguma água, mas não o suficiente para atender a necessidade também dos animais, e logo essa água acabaria. E então há uma preocupação real, e quando acham água, finalmente acham a água, ela é amarga e não podem beber. Ou seja, Deus os conduz por um caminho difícil, e logo que eles encontram água, o recurso, de fato eles não encontram uma solução naquela água, porque é amarga. Ou seja, Deus retém dos seus bens. Deus então deixa o povo carente deste bem tão essencial, e quando encontra, não é uma água adequada para que o povo possa olhar para o seu Criador, para que o povo então possa ser provado, para expor a fragilidade do coração de Israel. E então o mesmo povo que adorou a Deus agora murmura,
O povo murmura contra Moisés. O povo não ora, irmão. Você não vê o povo, cada um ali, cada família, cada um do povo, em secreto orar, pedir a Deus, buscar a Deus. Não, o povo murmura. O texto diz que o povo murmurou contra Moisés, no verso 24, dizendo: que havemos de beber? Ou seja, tu, Moisés, foste instrumento da nossa libertação, mas agora nos faz esse mal, nos traz a um deserto, como se fosse culpa de Moisés, porque na verdade eles estão reclamando contra Deus. Essa murmuração vem de um coração incrédulo, um coração que sucumbiu em meio a essa provação. Porque, irmãos, Deus é suficiente para nós, Deus é a nossa suficiência, Deus salvou o povo, e é evidente que Deus não vai deixar o seu povo sem aquilo que é necessário. Mas Deus nos prova para que possamos saber, e Deus, claro, conhece o coração, mas para que isso venha para fora, se amamos a Deus ou os seus bens, as suas dádivas. E aqui Deus então usa esse recurso, deixa o povo sem água, e veja que logo o pensamento do povo mudou. Um povo que adorou a Deus agora, um povo que reclama, que murmura, porque é um povo que depende dos recursos e não de Deus, dos bens. É claro que a água é algo básico. É claro que há muitos itens, bens básicos à nossa vida. Mas, irmãos, nós dependemos de Deus. Deus é quem supre as nossas necessidades. Deus é quem prospera. É quem dá as bênçãos, que pode nos dar com fartura. E Deus, segundo a sua soberania, Ele pode reter por um momento. E isso tem uma lição, tanto nessa questão de avaliarmos o coração, sermos santificados, mas isso, irmãos, é algo muito prático. Porque nós sabemos que os recursos, Deus, Ele pode multiplicar, mas os recursos no sentido de estarem em nossas posses, eles oscilam, podem ter momentos, pode haver momentos de escassez. E os pais, os líderes, as autoridades precisam saber viver contentes e ensinar os seus filhos também. E aqui, irmãos, há algo muito solene, há algo muito sério aqui. Ou seja, muito mais importante do que os bens em si, é a nossa reação diante da sua presença ou da sua ausência. Ou seja, nós devemos ser um povo da fé, um povo que obedece a Deus, um povo contente. E então nós devemos sempre, em primeiro lugar, orar a Deus em toda necessidade, não murmurar, reclamar, como se dependesse da criatura. Nós cremos num Deus soberano, irmãos, não dependemos então da criatura. Claro que Deus usa os pais, Deus usa o trabalho, e sabemos que Deus usa estes meios, mas é Deus quem opera, é Deus quem nos dá o pão diário. Então os pais precisam, diante dos seus filhos, viver uma vida de fé, e os filhos verão isso quando os pais dependem de Deus e buscam a Deus em oração. E os filhos também precisam submeter-se a Deus em oração. E não reclamar e achar como se os pais pudessem suprir todas as suas necessidades. E saber também, é verdade, é dever dos pais prover para os filhos. Mas que tipo de provisão a piedade nos ensina que é o nosso dever suprir? Estritamente falando, irmãos, isso significa as vestes, um teto, comida, os recursos, então, necessários, básicos. Ou seja, não é que a piedade ensina que você tem que dar tudo para o seu filho, coisas que
não são essenciais, então os filhos também precisam entender isso. O contentamento, claro que se Deus abençoar, e Deus pode usar um pai para deixar um grande legado e abençoar os seus filhos com coisas, digamos assim, não essenciais, mas há uma responsabilidade na piedade cristã, especialmente quanto a esses itens básicos, e esse é o peso da responsabilidade principal sobre os pais. Mas em tempos de provação, irmãos, mesmo esses itens podem faltar. E os filhos precisam entender quando isso não é uma negligência dos pais. É, de fato, tempos de escassez, de crise, tempos de provação. E devem ter cuidado para não murmurar, porque a murmuração, então, é um pecado da incredulidade e um pecado de ingratidão, porque esquece das misericórdias de Deus. O quanto Deus tem nos suprido, abençoado. Deus é o Deus provedor, Ele pode também reter, nos deixar sem certas coisas que desejamos por um tempo, e pode depois conceder. No texto veremos que no final do texto, o povo achou 12 fontes de água e acampou 70 palmeiras. Deus, ele depois concede ao povo, e 12 aí numa quantidade para mostrar que não haveria briga, 12 fontes de água para as 12 tribos. Desse modo, irmãos, nós devemos depender de Deus, pais e filhos, líderes, autoridades, liderados, todos devemos depender de Deus, andar pela fé, evitar todo tipo de murmuração e de coração ingrato. E para isso, irmãos, o nosso maior exemplo é Cristo Jesus, que viveu uma vida de completa obediência em nosso lugar e não murmurou no deserto quando foi provado. 40 dias e 40 noites, confiou na palavra, nem só de pão viverá o homem, e obedeceu completamente à lei em nosso lugar, para nos salvar. Em segundo lugar, irmãos, Cristo providencia o remédio. Verso 25, a primeira parte. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Meus irmãos, Moisés é profeta, tipo de Cristo, mediador, figura mediadora aqui nesse contexto do Antigo Testamento. E o que é que Moisés faz? O povo reclama de Moisés, né, como se fosse ele. E o que é que Moisés faz, né, como profeta, como líder, como autoridade? Moisés ora a Deus. Moisés clama ao Senhor. Então, é o Senhor que vai resolver o problema. É o Senhor que vai apontar uma solução para Moisés, uma árvore. Então, Deus vai apontar um meio de graça, um meio de obter o resultado. Moisés ora, Deus responde, mostrando uma árvore, que é a solução para o problema. Ou seja, diferente do povo que reclamou, Moisés orou. E o Senhor respondeu, providenciando um meio para adoçar a água, essa árvore. Os comentaristas têm aí uma perspectiva em que ou era um tipo de árvore, Deus já criou na natureza árvores, plantas medicinais, ou era um tipo de árvore com propriedades específicas capazes de adoçar aquela água, ou um meio que Deus quis usar, mas foi Deus que operou. Muitas vezes o Senhor faz milagres, como a vara de Arão, o cajado ali de Moisés, Deus usa meios. Como Deus pode curar, usa o remédio, mas é Ele que cura.
Mas o fato, irmãos, independente se Deus colocou na natureza propriedades medicinais em certas plantas, ou se Deus cura diretamente, no final é Deus quem cura. Nós devemos ir a Deus, orar a Deus, usar os meios que Deus nos aponta. Dentre estes meios, muitas vezes, em vários casos, é a medicina e outros meios, mas saber, irmãos, que nós dependemos de Deus, Ele é quem cura a alma, quem cura o corpo, tanto curas temporais, como a cura final e eterna, na volta do Senhor, quando receberemos corpos glorificados. Ou seja, Moisés ora e o Senhor ordenou e abençoou esse meio para tornar a água amarga em doce. E antes do resultado, veio o quê, meus irmãos? A oração. Veja mais uma vez a importância da oração. Dos líderes, no caso aqui Moisés, uma figura mediadora, foi em oração a Deus. Os pais devem ir em primeiro lugar ao Senhor. A solução, Deus é quem apontou. O Senhor mostrou a árvore, o remédio foi indicado pelo Senhor. Mas a oração, irmãos, é um diálogo. A oração é um diálogo. Você fala com Deus e Deus responde pela sua palavra e você responde com obediência. Se alguém fala com você ou você fala com alguém e não espera a resposta, isso não é diálogo. Se você fala com Deus e é incrédulo, não espera que Deus pode responder. Então, isso não é um diálogo. A pessoa fala e segue o seu próprio caminho. Isso não é diálogo. Moisés ora e Deus responde, e Moisés responde de novo com obediência. Ou seja, Deus fala, Moisés ouve, e Moisés age de acordo com a palavra do Senhor. A oração é importantíssima, importantíssima. E a submissão a Deus também. A oração sem submissão, sem obediência, não tem valor algum. Claro, lembrando que a cura veio de Deus. E Deus usa meios. A soberania de Deus, um Deus todo-poderoso e soberano, não anula o fato. O próprio Deus usa meios. Deus usa a sabedoria, a responsabilidade humana. Mas, finalmente, irmãos, não esqueçam, é Deus quem opera esse milagre. Alguns comentaristas, e aqui tem essa figura de um Deus que cura, de remédio, de uma árvore. Alguns comentaristas leem esse texto de modo tipológico e consideram a árvore como um tipo da cruz de Cristo. O fato é que era uma árvore mesmo, como falamos ali, ou que tinha propriedades medicinais, ou que Deus atribuiu propriedades àquela árvore pelo seu poder. O fato é que Deus usa meios. E o grande meio para curar o problema do pecado foi Cristo morrer na cruz. É necessário meios. Deus usa a cruz para nos livrar da amargura e aflição do pecado. É Cristo quem tem esse poder de curar. E a salvação pela graça não elimina de imediato a presença do pecado remanescente. É o que vemos aqui. Deus salva um povo e esse povo ainda luta com enfermidades do pecado. Claro que agora há uma jornada de santificação e o Senhor conduz o seu povo pelo deserto para o purificar pela fé, curar da amargura, da idolatria. O povo saiu do Egito, mas há ídolos no coração. Segurança, controle, conforto. E Deus quer trabalhar no coração do seu povo, que esses ídolos sejam destruídos. Ou seja, irmãos, as provações dos santos não são acidentais.
Não existe circunstância aleatória. Problemas de saúde, questões econômicas. Irmãos, nada disso é aleatório. Estamos onde Deus quer que estejamos em cada momento. E precisamos orar, depender de Deus, ser contentes, orar, ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus quer de nós, buscar sabedoria em Deus e responder com obediência, submissão, fé, submeter aos meios de Deus. Deus tem a solução, o remédio. E principalmente a nossa necessidade maior é a necessidade espiritual. E o meio remédio de Deus já foi providenciado. É Cristo Jesus e o seu Evangelho. Nós precisamos ser curados. Você tem uma grande enfermidade dentro de si, o pecado. E o remédio é Cristo. E tu já tens Cristo como mediador, me refiro à igreja, que é o teu remédio para todo o mal, para todo o problema, então vá a Ele, busque nele. E é claro, irmãos, que Deus também ouve nossas orações, até o Senhor Jesus nos ensinou a orar, pelas necessidades materiais, sabendo que está na mão de Deus administrar a provisão para as nossas vidas, que nós teremos aquilo que Deus nos conceder e que Deus é soberano e livre para nos conceder conforme a sua vontade, a prosperidade ou também tempos de maior escassez, que também são tempos que Deus usa para o nosso bem e aproveitamento. Em terceiro lugar, irmãos, Cristo prova por seu pacto. A parte B do verso 25 até o verso 27, o final aí do capítulo, temos aí, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Especialmente até essa parte. O Senhor, então, prova os israelitas, revelando ordenanças ao povo, numa estrutura pactual que exige obediência e fé. Veja, irmãos, aqui antes do Sinai, de entregar os 10 mandamentos da aliança do pacto sinaítico, nós vemos aqui já uma estrutura pactual. O Senhor revela a si mesmo, é o Deus que sara, dá ordenanças ao povo, exige obediência, promete abençoar a obediência e é pressuposto que se não obedecessem, haveriam punições, maldições da desobediência. Ou seja, uma estrutura de aliança, uma estrutura pactual. O povo precisaria, então, como um povo salvo, ouvir diligentemente a voz do Senhor, guardar os seus estatutos, fazer o que é correto, e há bênçãos que não são bênçãos meritórias, de obras. É pela graça o Senhor promete preservar o seu povo. Não enviar as pragas semelhantes às que vieram, a que ele enviou sobre o Egito. O Senhor ordena estatutos, o povo ouve, há sanções, uma estrutura de aliança. E então isso também tem a ver com a aprovação do povo no texto. Veja que o texto diz, ali fez um estatuto, uma ordenança, e ali os provou. O pacto, irmãos, é soberanamente estabelecido. O pacto é o meio que Deus se relaciona com o seu povo. O Senhor se revela, dá promessas, exige obediência. O povo é salvo dentro do contexto da aliança.
para viver debaixo de senhorio. A estrutura pactual, assim como lá em Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Primeiro Deus salva, Deus é o Senhor, e agora Deus dá mandamentos. Ou seja, a salvação não é para viver uma liberdade como o homem secular pensa, uma libertinagem. O povo salvo é salvo para a santidade, para viver debaixo de senhorio. Muitos acham assim, Deus me salvou, pronto, agora eu estou debaixo da graça, eu vou viver como eu quero. Como se não tivessem Senhor. Muitos odeiam a ideia. E Cristo, irmãos, o Novo Testamento aplica a Cristo esse termo, ele é o Senhor. Ele é Senhor e Salvador, ele é Kyrios, que é Senhor. Então, esse Senhor, o Deus revelado na Bíblia, que no Antigo Testamento Israel dizia, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Esse Senhor é Cristo. E o seu povo, então, nós, o povo de Deus, somos salvos e agora estamos debaixo do senhorio de Cristo, num relacionamento de aliança com Cristo, Jesus. E essa aliança exige ouvir e guardar, do verso 26. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, aí vem a bênção da obediência. Nenhuma enfermidade virá sobre ti daquelas que Deus enviou sobre o Egito. E um coração, irmãos, murmurador, um coração incrédulo, troca murmuração, coloca a murmuração no lugar de ouvir e obedecer. Então, quem não ouve e obedece, quem não ouve Deus, quem vive só pelo imediato, pelos sentidos naturais, vai murmurar. E quantos irmãos, e a nossa época, e aqui um alerta gravíssimo contra a nossa época, quantos só vivem a reclamar, sempre descontentes, murmuradores. Você encontra. Assim é o homem sem Deus, porque as coisas estão difíceis, há guerras, há crises, problemas econômicos, e as pessoas vivem a reclamar, a murmurar. E não deve ser assim quanto ao povo de Deus, porque murmuração é pecado de quem vive uma vida carnal e terrena, cheia de ingratidão. Murmuração é pecado daqueles que se esquecem dos benefícios de Deus. O povo de Deus é salvo para adorar a Deus, para a santidade, e salvo para viver debaixo de senhorio. Deus dá ordenanças, mandamentos. O Senhor, então, dá esses estatutos. Irmãos, o antinomismo é uma aberração antibíblica. O que é o antinomismo? A pessoa que diz assim, eu estou debaixo da graça, há um Deus soberano, e eu entendi, a salvação é pela graça, a justificação é pela fé, não há obras, o homem não pode contribuir. E aí, muitos seguem para conclusões erradas a partir das doutrinas da graça, das doutrinas bíblicas, da salvação pela graça. Então, muitos dizem, estou debaixo da graça, não preciso ser santo e obedecer a Deus. Agora eu vivo como eu quero, já fui justificado. E muitos acham, então, que não precisam da santificação. Isso é uma conclusão errada, não bíblica. A salvação é pela graça, não é por obras, mas é uma salvação para as boas obras, para uma vida da fé. Vejam, irmãos, percebam como a doutrina do pacto organiza, ordena bem todas essas coisas. Um povo já salvo é chamado para ouvir de Deus, obedecer a Deus, e Deus promete por graça abençoá-lo. Não vai ser um toma lá da cá. Você não compra a bênção com a sua obediência. Você já é salvo, você já está em Cristo, você já é povo de Deus,
Você já tem Deus como teu Deus, teu médico, a tua suficiência. E você obedece por graça, por gratidão, e Deus te abençoa por graça. No verso 26, temos aí a promessa e a ameaça implícita. A promessa é: se obedecer, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que eu enviei sobre os egípcios. E há uma ameaça implícita: se desobedecer, eu vou enviar maldições da desobediência. Eu vou enviar enfermidades pragas igual que eu enviei lá do Egito. Isso está, irmãos, na estrutura da aliança, do pacto. Deus não trará sobre Israel as pragas, e aí tem essa estrutura pactual, mas isso implica também o contrário. Se forem rebeldes, se forem obstinados, quebradores do pacto, Deus é fiel tanto para abençoar quanto para disciplinar o seu povo. Deus vai enviar sobre eles as suas ameaças, as maldições da desobediência. Então há uma estrutura pactual que não torna a obediência meritória, que não temos do que nos vangloriar das bênçãos, é Deus que nos abençoa por graça, e que também é muito sério e solene, porque servimos a um Deus santo e o pecado tem consequências. Pecado é pecado. Você é salvo pela graça, ainda há um remanescente de pecado, o velho homem, e esse pecado remanescente continua a ser pecado. Ofende a Deus, Deus nos ensina, nos chama a nos arrepender desses pecados, a andar em santidade. Ou seja, a redenção não é liberdade para cada um ser o seu próprio Senhor, mas é libertação para servir a Deus. E a promessa, irmão, da obediência, ela é maravilhosa no verso 26. No final do verso 26, o Senhor diz: pois eu sou o Senhor que te sara. Deus é o Deus que te sara, é o médico, é quem cura o seu povo, é quem o preserva, é quem o restaura, é o grande médico. Se somos mantidos bem, é porque Ele nos mantém. Se somos restaurados, é porque Ele nos restaura. E o texto conclui: Deus conforta o seu povo. Deus leva o seu povo para um lugar chamado Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto destas águas. Vejam que Deus leva o seu povo por provações, um caminho estreito no deserto, há tempos de dificuldade, mas há confortos também. Há uma certa alternância. Deus é misericordioso, nós devemos confiar no Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós e em que momento da nossa caminhada estamos, o que precisamos aprender. O fato, irmãos, é que todos nós precisamos ser santificados e o Senhor irá tratar conosco quanto a estas coisas. Meus irmãos, ainda aplicações finais para as nossas vidas a partir deste texto. Meus irmãos, a boa nova é que o Senhor salva o seu povo dos seus pecados. Esse é o Evangelho. A salvação vai nos levar à felicidade completa, final. Não vai haver mais doença, sofrimento. Mas isso não é imediato, a menos os casos em que alguém é salvo no leito de morte, como o caso do ladrão da cruz também, e que o Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas, de modo geral, irmãos, a salvação, ela acontece pontualmente na regeneração, mas há um processo de santificação. Então, não é algo imediato. Cristo é o médico que cura tanto a alma quanto o corpo. Mas a boa nova, a salvação, primeiro trata do problema do pecado. Primeiro Deus, o Senhor está tratando do problema espiritual. E então o Senhor resolverá na glorificação todo o problema das consequências do pecado, que nos afetam fisicamente. Afetou a natureza humana, foi abalada pela queda.
Não apenas as faculdades espirituais, o intelecto, a emoção, a vontade, mas o nosso corpo, além do envelhecimento, há sim doenças, sim, sabemos que há doenças genéticas, doenças também aqui dessa terra, e sabemos que isso tudo é consequência do pecado, coisas que nascemos com elas, outras que contraímos ou que com o tempo vêm sobre nós, certas enfermidades, e o Senhor vai resolver esse problema, assim como Ele pode resolver de modo imediato, sendo a sua vontade, mas nós sabemos, irmãos, que finalmente Ele irá resolver. Mas enquanto isso, enquanto estamos aqui, principalmente Deus tem como alvo santificar o seu povo. É necessário passar pelo processo da santificação. O coração regenerado ainda necessita ser aperfeiçoado. Há muitas enfermidades espirituais. Há muito a ser curado. Cada alma tem muito a ser aperfeiçoado. Há muitos pecados com os quais lutamos. Iras, impurezas, tantos pecados e às vezes pecados mais vinculados à disposição natural de cada crente, de cada santo. O fato, irmãos, é que o regenerado precisa ser aperfeiçoado, moldado, segundo a imagem de Cristo. E então finalmente será glorificado na volta do Senhor. E o Senhor, em sua providência, prova o seu povo, o entrega a circunstâncias difíceis aqui. Então, se a pessoa tem uma visão assim, eu sou salvo, então eu tenho que ser feliz logo, imediato, e logo prosperar. E essa pessoa não entende o caminho de Deus, não entende o andar da fé, o caminho da fé, a necessidade de ser moldado e transformado. Então, nós vemos que Deus envia provações. Deus tem um alvo que você seja feliz eternamente. E, para isso, nesse caminho, Deus aqui nesse tempo, Ele pode, como Ele faz geralmente, nos contristar com provações. Mas também, irmãos, Deus nos conforta, como vemos no texto. Temos aí as fontes em que o povo encontrou conforto. Mas, meu irmão crente, arrependa-se do pecado da murmuração. Pense nisso, verifique o seu coração, faça um autoexame. Se você vive igual aos incrédulos, materialistas, acha que tudo é ali, o que está imediato ali diante de si, e se falta algo, reclama, culpa os pais ou aqueles que considera que deveriam providenciar esses recursos. Se arrependa da murmuração, porque esse pecado é contra Deus, em primeiro lugar. E o pecado é pecado, mesmo no crente, no santo. E há consequências de viver uma vida de pecado, de murmuração, de descontentamento. Saiba que o Senhor é fiel em abençoar a obediência, mas também disciplina, pune a desobediência ao pacto. Então seja responsável, se arrependa dos seus pecados, especialmente diante desse texto da murmuração. Seja fiel, obedeça a Deus, ouça a Deus, a sua palavra, responda com obediência, com submissão, aprenda a suportar provações. Especialmente, volto a dizer, quando é evidente que é Deus quem está apertando. Também vá a Cristo em oração sempre. Antes de tudo, ore. Submeta-se a Deus, obedeça a Deus, aprenda a viver pela fé. Que somos peregrinos, que há um deserto dessa vida. Estamos aqui atravessando esse deserto. Manifesta uma vida de obediência da fé. O incrédulo, irmãos, se ele olha para nós, e nós só vivemos a reclamar, a murmurar, a viver como eles, né? Só preocupados com a coisa ali temporal, e se não temos, isso amarga a nossa vida. Eles não vão ver nada diferente. E como somos salvos, e
somos salvos pela graça do Senhor, há um milagre, foi operado um milagre, há uma nova natureza, há uma velha natureza, nós vimos, é verdade, mas há também uma nova natureza. E eles então, ao observarem isso, um contentamento, uma alma tranquila, quieta, que teme a Deus, que submete a Deus, que ora em meio às provações, eles verão e dirão, isso não é natural. E Deus, por sua graça, pode usar isso para atraí-los a Cristo. Também lembre-se do pacto de Deus. Meu irmão, guarde isso, obediência pactual não é moralismo. Não é isso. Muitos usam, olham para um crente temente a Deus, fiel. Há moralismo, mas obediência pactual não é moralismo. Ou salvação pelas obras. Há uma estrutura pactual em que Deus nos salva e exige, ordena a obediência. É lei, é mandamento. E nós obedecemos porque cremos, pela fé, porque somos crentes. Isso não é moralismo ou salvação pelas obras. É a vida do povo de Deus. É como o povo de Deus viveu sempre. Aqui Deus revelou ao seu povo suas ordenanças, prometeu abençoar a obediência. É pressuposto também disciplinar, amaldiçoar a desobediência. Ou seja, se o teu conceito de liberdade e graça é um conceito que te faz viver uma vida relaxada, uma vida de pecado, saiba que isso é contra Deus e o seu pacto. E como você é crente, está em aliança com Cristo, isso é algo sério, que atrai maldições da desobediência. Então tem sofrimento, que é provação, que Deus manda sobre nós, para exercitar a nossa fé. É o caso de Jó, não estava em pecado, o próprio Deus diz isso, e Deus enviou grandes provas ali, mas há sofrimentos que é por conta da desobediência e do pecado, e isso é algo terrível, estar debaixo da disciplina do Senhor. E também saiba, não viveremos para sempre. O caminho é estreito, há uma cruz a ser carregada, mas Deus nos conforta nessa terra, e finalmente entraremos no descanso eterno dos santos. Mas mesmo que o Senhor e você esteja nesse momento em um tempo de conforto, saiba que também esses confortos são temporários. Os confortos terrenos são temporários. Através desses confortos, olhe para o descanso final, o estado eterno. Não há aqui um conforto permanente, meus irmãos, é necessário que hajam essas provações e precisamos abraçar a vida da fé e saber, claro, que Deus não enviará nada além das nossas forças e capacidades, e também Deus vai providenciar o escape no tempo devido. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor nos dê graça para aplicarmos com o Espírito Santo, com a bênção do seu Espírito, que possamos ouvir então a voz de Cristo, saber que Cristo prova o coração dos seus santos e que possamos ser santificados por esse meio. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos na tua presença, no teu santo dia, te louvamos por tua graça, pela tua palavra, poder ouvir a tua palavra, a exposição, ouvir a Cristo através da palavra. Abençoa o teu povo, ó Deus, sara o teu povo. O Senhor conhece as enfermidades do coração do teu povo. Cada um de nós, ó Deus, tem compaixão de nós, tão frágeis pecadores somos, tão indignos da tua misericórdia, tão ingratos, ó Deus, tão descontentes. Ó Deus, transforma o nosso coração como o de Cristo, humilde, ó Deus, submisso ao Pai. Assim vem o teu reino, ó Deus, e que as pessoas ao olharem para nós não vejam nós mesmos, mas Cristo em nós e a tua graça em nós, e possam reconhecer, ó Deus, que há algo milagroso, diferente, que é o teu poder em nós.
E assim que o Senhor use a tua igreja, ó Deus, o testemunho dos santos, para atrair outros à tua palavra, à pregação. Que o Senhor salve, ó Deus, os teus. Abençoa todo esse dia, abençoa o santo dia do Senhor, nos dá a meditar na palavra, te adorar. Também abençoa o culto vespertino. Nos concede, ó Deus, ouvir a tua voz durante todo esse dia, ter tempo para o Senhor. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.